o outro será a Igreja Católica. A Bíblia ensina-nos que o dragão está irado contra a mulher e vai fazer guerra à sua descendência, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho. Duas coisas, os mandamentos de Deus e o Espírito de profecia. A palavra de Deus e o Espírito de profecia. E um dos últimos enganos vai ser tornar o Espírito de profecia ineficaz. Recusem abandonar o Espírito de profecia, porque senão não poderão ser esta mulher do Apocalipse. Reparem, lembrem-se de La Salette, já falámos antes. Esta é a visão onde se disse o sábado vai ser o tema. Foi em 1846. E reparem, logo a seguir juntinho a 1844, isto é curioso. E aí ela diz que Lúcifer seria libertado em 1864. É estranho. Reparem que o movimento adventista foi estabelecido oficialmente em 1863 e começou realmente a operar em 1864. E somos os únicos protestantes realmente com consistência e que não vão servir. Quem é que é o inimigo? Nós próprios. Todos nós. A Bíblia diz que a lei é verdadeira. Todos os teus mandamentos são verdade. A palavra é verdade. Jesus é a verdade. Esta é a mensagem que nós temos. Apocalipse 14:6. O tempo do julgamento chegou. Primeira mensagem angélica. Adorem o que fez os céus e a terra e as fontes das águas. Mas o Papa João Paulo diz que o Gênesis é um disparate. A verdade, a palavra, contra as mentiras. E reparem, na mesma época em que surgiu a Igreja Adventista, surgiu a maçonaria, o espiritualismo, teosofia, falsos profetas, os mormons e a cientologia. A Revolução Francesa, em 1789, eles criaram duas tábuas de pedra com os direitos humanos escritos nela. E existe ali algo no meio, uma faixa, um facho. Um fascist, sim, um facho. E que significa que o fascismo vai ser um mecanismo utilizado para fazer com que estes mandamentos sejam cumpridos. E reparem, por cima tem este pequeno capacete, que era o capacete da Revolução. E aquele chapéu significa a mitra. Deixa-me ir para trás. Sabem que esta ideia dos direitos humanos invalida todos os mandamentos de Deus? Os direitos humanos dizem que é odioso dizer alguma coisa acerca da religião dos outros. Temos de ter todos os deuses ao nosso lado em plano de igualdade. Temos de tolerar a idolatria. Não se pode utilizar o nome de Jesus em público. O Estado é que diz o que é que se faz com as vossas crianças, não são vocês. As heresias têm de ser afastadas, destruídas. Não há problema nenhum em ser um adúltero e a homossexualidade tem de ser tolerada. Não é um pecado se vocês roubarem porque têm uma grande necessidade ou mentirem porque têm uma grande necessidade, isso já não é pecado. E os pobres podem cobiçar e podem mesmo roubar a vossa propriedade se for para dar a outro. Pela lei. E, portanto, todos os mandamentos são anulados e o dia de descanso é o domingo e não o sábado. 1844, o Manifesto Comunista foi publicado. 1844, a origem das espécies de Darwin é publicada. 1844, o movimento Bahá'í, que prega a união de todas as igrejas, é começado. Temos aqui o livro dos Bahá'ís e fala do braço poderoso da fé que vai destruir todos os deuses e imagens vãs que estão a semear a discórdia à volta de vocês. Portanto, aqueles que vão contra a unidade das religiões têm de ser destruídos, é o que diz este livro. E este, lembrem-se, é o que tinha a maior representação nas Nações Unidas. No mesmo período nasceu também o Espiritismo. Nesse período apareceu a Sra. Blavatsky e Alice Bailey. Neste mesmo ano, o manuscrito sinaítico foi descoberto. E reparem, apenas a Igreja Católica agora tinha na sua mão a Bíblia verdadeira, porque os protestantes tinham algo que não era tão válido. Se quiserem acreditar nisso, que Deus, na verdade, beneficiou a Igreja Católica em relação ao movimento da Reforma, tudo aconteceu em 1844. Vejamos as diferenças. Bailey escreve: a nova religião mundial tem de ser baseada nas relações humanas corretas. E é para isto que as Nações Unidas lutam. E Robert diz que estamos à procura de um ecumenismo espiritual mundial. Todas as religiões em conjunto. Necessitamos de uma ecumena. Precisamos de uma grande aliança tremenda entre todas as religiões e as Nações Unidas. E aqui, a Igreja do Fim tem uma mensagem de separação. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. A outra igreja tem uma mensagem muito diferente. Juntem-se todos debaixo da autoridade espiritual do Bispo de Roma. E aqui diz que todo o mundo se maravilhou com a besta, diz a Bíblia. E para encontrar aqui a mensagem dos 3 anjos, vamos olhar para a mensagem do primeiro anjo. O Evangelho eterno de volta a Jesus Cristo.
Todas as nações têm de saber que vivemos no tempo do juízo final. Adorem-no, que é o Criador. E isso faz-se mantendo o sábado. Temos aqui as festas judaicas. A Páscoa no dia 14 do mês de Nissan equivale à crucifixão. Os pães por levedar, Cristo na sepultura. As primícias são a ressurreição. A festa das semanas, não sei se é os tabernáculos, Pentecostes. Isto é a Igreja Cristã. E a Igreja Cristã do fim são as festas judaicas seguintes. As trompetas, a proclamação do julgamento. Só o movimento adventista faz isto, esta proclamação. Dia da expiação. Apenas a Igreja Adventista ensina que estamos no dia da expiação. Festa dos tabernáculos, o regresso a casa, o segundo advento. Apenas a Igreja Adventista do sétimo dia instituiu realmente este tipo de observações. E eles ensinam que a lei é a mesma. O Cordeiro de Deus, só Jesus é que pode tirar o pecado do mundo. E a Bíblia diz, a Babilónia caiu e todos os outros são Babilónia. A Babilónia consiste no dragão. Na noite passada falámos disto. É a besta. Noite antes da passada falámos disto. Esta noite vamos falar do falso profeta. O dragão ensina a feitiçaria. O médiuns, matreias, canalização. A besta é o catolicismo. Tudo para todos. O falso profeta vai ser o movimento protestante caído. E o líder do Tribunal Supremo, penso eu, da América, William Rehnquist, diz que a parede de separação entre a Igreja e o Estado é uma metáfora que foi baseada num erro histórico. Sim. Outro cumprimento da profecia. Vamos falar sobre estas pessoas esta noite. E a terceira mensagem angélica é: não aceitem a marca da besta, ou serão sujeitos ao julgamento divino. E o sábado é o sinal. E portanto agora temos os dois lados. E agora, respirem fundo. Falámos que a guerra será sobre o sábado. E a Igreja Católica diz que a guerra vai ser sobre os mandamentos, mas especialmente sobre... E a Igreja Católica diz que ou se está com ela ou tem de se tornar um adventista do sétimo dia. A Igreja Católica diz que vocês não têm nenhuma outra escolha. E portanto agora, 1998, reparem, lembram-se de Dom Bosco? Disse que um ano antes do ano 2000, o Papa teria feito tudo o que era necessário fazer. E portanto estamos em 1998... E o Papa lança a cruzada para salvar o domingo. Ele publica a encíclica papal Dies Domini e escreve sobre o domingo, fala sobre a Eucaristia, explica a história do domingo e ele pede que seja criada legislação sobre isto. E diz, nas circunstâncias do nosso tempo, os cristãos vão empenhar-se para que haja legislação civil que respeite o seu direito de manter o domingo sagrado. E portanto ele está a pedir que sejam feitas leis do domingo. E a seguir temos o próximo espanto. Logo a seguir a isso, quem era o teólogo principal? Ratzinger. Quem é que provavelmente escreveu aquela encíclica? O próprio Ratzinger. Vamos ver o que é que ele diz. Esta Ad Tuendam Fidem diz que modificaram a lei canónica. E o Canon 1436 diz: se alguém negar ou colocar dúvidas sobre a fé cristã ou repudiar a fé cristã, quem quer que negue ou coloque em dúvida qualquer verdade que tem de ser acreditada, fé divina e católica, eles já não disseram que o domingo tem de ser observado? Disseram. E portanto, se alguém colocar isso em dúvida, eu nunca vi isto, deverá ser punido como um herético. Herege, perdão. Reparem, é a primeira vez desde a Idade Média que a Igreja Católica volta a usar a palavra herege. E é por isso que eu acho que foi o responsável pela Inquisição que escreveu isto. Qual era o castigo dos hereges? Era a morte. A Bíblia diz que vai haver um decreto de morte. E reparem, ele pediu as leis dominicais e a seguir ele diz que se negarmos uma verdade católica, então devemos ser punidos como hereges. Se avançamos... Se rejeitarmos a doutrina, que definitivamente foi defendida pelo Pontífice Romano, e essa é a doutrina do sábado, ou se escolhermos em vez disso aceitar uma doutrina que é defendida, que é dita que é errónea, e portanto, se eu disser eu recuso acreditar guardar o domingo, eu quero guardar o sábado verdadeiro da Bíblia, será que eu estou neste grupo ou não? Eu estou exatamente neste grupo, se fizer isso. E o que é que acontece a nós se estivermos neste grupo? Se não voltarmos à razoabilidade, depois de ter sido legitimamente avisados, seremos punidos com uma penalidade apropriada a esse caso. Escrito realmente com um punho de jesuíta.
E portanto a Bíblia diz or que vamos ter avisos. sell. Não podemos comprar nem vender, por exemplo. And- Mas se mesmo